Opa, e aí? Jean Garcia aqui. Esse vídeo que você vai assistir agora é o replay das lives que nós fazemos de segunda a sexta, 6h31 da manhã lá no meu Instagram. Então, se você quer participar dessas lives ao vivo e quer receber muito mais conteúdo diário para caminhar mais perto de Deus, eu estou deixando aqui no primeiro link da descrição desse vídeo o grupo do WhatsApp. Totalmente gratuito, você entra lá e todos os dias eu vou te mandar uma palavra para você caminhar mais perto de Deus, tá bom? Então você entra lá, já dá o like nesse vídeo porque mais pessoas encontram esse vídeo e se inscreve no canal aqui para você não perder nenhum conteúdo com a palavra de Deus, amém? Bom vídeo para você. Cada dia andando com Deus é uma novidade de vida. A gente vai precisar de uma eternidade toda para conhecer a Deus, porque ninguém conhece os limites dele e nem conhecerá. Quando você decide andar com Deus, todo dia tem novidade. Você acha que no mundo é mais divertido? Depois que você passa da resistência do deserto e se desprende do mundo, você nunca que quer voltar para o Egito. Nunca, nunca. Todo dia em Canaã é uma novidade. Todo dia. Aleluia. Vocês estão bem, meus irmãos? Irmãos, irmãs? Deixa eu falar uma coisa. Você não consegue fazer a obra em você mesmo. Mas Deus já está fazendo. Se Ele colocou a mão em você, fique em paz, porque Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou. Se Ele colocou a mão em você, filho, filha, só descanse. Porque Ele é quem faz a obra. Para que lá na frente você não se glorie da tua inteligência. Ai, ai. Aleluia. Abre sua Bíblia aí no livro de Isaías. Isaías 46. Isaías capítulo 46. Jesus, nome mais doce não há. Jesus, 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 meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre, pra sempre. Uau, uau. Isaías 46, a partir do versículo 9. Isaías 46, 9. Quem abriu aí, dá uma glória a Deus. Uau. Deus me deu esse versículo 2 anos atrás, aproximadamente, quando o meu processo com Ele estava começando. E Ele me deu esse versículo para me confortar, esse trecho. Me confortou tanto que eu até imprimi e coloquei num quadro. E ele está aqui no meu quadro até hoje. No quadro das promessas que Ele me fez. Eu tenho um quadro com todas as promessas que Ele me fez. Quer dizer, até onde eu consegui. Depois eu parei de colocar no quadro. Coloquei tudo aqui. Todos nós temos promessas de Deus. Todos. A Bíblia tem milhares de promessas a nosso respeito. Milhares. De coisas que Deus prometeu que faria. Se nós buscarmos Ele. Se nós nos rendermos a Ele. E eu coloquei aqui algumas promessas no quadro e esse trecho. Porque quando eu comecei a minha caminhada com Deus, cerca de uns 2 anos atrás, de forma mais intensiva, meu Deus, eu nem imaginava o que Ele estava para fazer. Mesmo falando, eu não conseguia entender. E se eu olho para 2 anos atrás, eu não encontro mais aquele Jean. De jeito nenhum. Muitas pessoas me conheceram meses atrás e já não me reconhecem. Porque quando você coloca no ponto morto a marcha e para de querer andar na tua própria engrenagem e se deixa ser levado, Ele te leva rápido.
Acontece que às vezes você quer engatar a marcha e fazer do teu jeito. Quando você coloca no ponto morto, fica em paz que ele vai te levar. Vai ser suave, não vai acrescentar dores. E aí aconteceu que esse versículo ficou aqui no meu quadro, esse trecho, e agora ele trouxe de novo. Esses dias eu abri aqui, abri a Bíblia nele assim, eu abri e estava nele. Falei, uau! E tá grifado, né? Então me chamou a atenção. E eu falei, isso é para esse tempo. Toda vez que você vai ser promovido, você é aprovado. Antes de uma promoção, vem uma prova. Na escola ou na faculdade, você faz uma prova para ir para a próxima série, ir para o próximo ano. E isso acontece várias vezes na nossa jornada. Passamos por provas, provas, provas. E qual vai ser a tua posição diante da prova? Jesus passou por uma prova no deserto. Ele venceu, passou bem da prova. Depois os anjos vieram e o serviram. E o ministério dele começou. Só que no meio de uma prova existe tensão. No meio de uma prova você acha que está sozinho. No meio de uma prova você coloca para fora o que de fato tem dentro de você, o que está no teu coração. Não dá para você enganar. Na escola você até tentava encher linguiça na prova, né? Mas não funciona. Só que esse trecho é ótimo para as provas. Vamos ler. Para você entender e se posicionar corretamente em meio às provas. Isaías 46, versículo 9. Olha o que Deus falou, irmão. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Uau! Que poderoso isso, irmão. O Deus que criou os céus e a terra falando. Meu Deus. A Bíblia inteira ele fala, mas aqui ele é bem direto, né? Vamos ler com calma agora. Isaías 46, 9. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Irmão, vamos meditar nessa parte. Deus é Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o mesmo Deus. De Jean, é o Deus de Gleice, é o Deus de Olga, é o Deus de Adriana, o Deus de Ana, de Kleber. O mesmo Deus. Deus não ficou ausente. Deus não se aposentou. Muitas vezes nós vivemos como se Deus tivesse se aposentado. Sim ou não? O Deus da Bíblia se aposentou. Abrir mar era coisa para o Deus jovem, agora ele está em outra fase. Multiplicar pão era coisa para o Deus de antigamente, ele tinha mais energia, agora ele está de boa. Não. Deus é o mesmo Deus. Ele não muda, ele não perde energia, não perde força, não fica idoso, não. É o mesmo Deus. O Deus que levantava aleijado é o Deus que levanta hoje. O Deus que curava cego é o Deus que tem poder para curar hoje. O Deus que multiplicava pão é o Deus que tem poder para multiplicar hoje. O fato de nós não vermos essas coisas acontecendo não significa que elas não acontecem. E nem que Deus não pode. Ele pode fazer tudo.
Quantos e quantos testemunhos eu já vi de pessoas precisando de dinheiro e o dinheiro simplesmente aparecia na conta e nem o banco sabia de onde o dinheiro vinha. Quantas vezes eu vi? Já vi testemunho de gente sem gasolina viajar quilômetros e quilômetros para outra cidade, para outro estado, sem gasolina, só no cheirinho. Impossível. Aconteceu? Então, o fato de nós não vermos não significa que Deus se aposentou. Jesus está dizendo, seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Acontece que nós não damos espaço para Deus fazer os milagres dele, porque nós continuamos tentando no nosso braço. Aí fica pesado, fica cansativo, porque parece que o Deus de Abraão ficou lá com Abraão, Isaac e Jacó. José, parou em José, né? Ou parou lá em Pedro. Jesus foi para o céu e Deus entrou de férias para curtir Jesus. Não, irmão. É o mesmo Deus, ele faz as mesmas coisas. Ele está dizendo, lembre-se das coisas antigas. Das coisas muito antigas. Lembre-se de quando eu abri o mar. Lembre-se de quando eu multipliquei pão. Lembre-se de quando eu curei um cego de nascença. Lembre-se das coisas muito antigas. Eu sou Deus. Eu sou o único Deus e não há nenhum outro como eu. Deus não está ultrapassado. Deus não está aposentado. Deus é Deus. Ele continua com o mesmo poder, podendo fazer as mesmas coisas. Quem crê nisso? Às vezes nós vivemos como se Deus tivesse se aposentado, irmão. Aí nos falta fé. Nós estamos tão imergidos num mundo incrédulo que sem perceber nós nos misturamos com o padrão do mundo. Mas nós somos nação santa, povo eleito de Deus, propriedade exclusiva do Altíssimo. Nós não somos do mundo, nós somos do céu. Mas estamos amoldados em muitas coisas no padrão do mundo. Por isso que você precisa renovar tua mente, irmão, porque se você pega a Bíblia e entende que o Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que está contigo hoje, o Deus de Moisés é o Deus de Gleice, de Olga, de Jean, de Adriana. Se você entende isso, irmão, você não fica perdendo tempo com preocupação, não. Você vai gastar tempo no joelho, clamando para o Senhor dos Exércitos, que vence as pelejas por você. É que a gente acha que ele se aposentou. Meu Deus, que forte isso. Mas nessa manhã ele está te dizendo, lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Lembre-se do que eu já fiz. Eu continuo ativo e querendo fazer na tua vida. Olá, Massuritri Kiantarabas. Mas eu faço conforme a tua fé. Então para de viver por circunstância. Para de olhar para os 5 pães e 2 peixes e achar que vai faltar. Porque não vai faltar. Eu sou o Deus que criou tudo do nada. Não existe nada impossível para mim. Eu só preciso de uma fé para executar o que eu quero na terra. Você tem fé no Deus Altíssimo? Ou você vive se misturando com os padrões desse mundo? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o teu Deus e teu Pai. Seguindo, Isaías 46, 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Ou seja, ele nunca perdeu o controle de nada, porque se alguém, desde o princípio, pode falar o que vai acontecer no fim, é porque ninguém pode tirar o controle da mão dele. Em Gênesis 3,16, logo no comecinho da Bíblia, ele já falou que Jesus viria. Gênesis 3,16. A semente da mulher pisaria a cabeça da serpente.
Alguém que pode amarrar o começo e o fim da história, por acaso perde o controle no caminho? Alguém que pode definir os marcos de um período, por acaso pode ser pego de surpresa? Você acha que Deus foi surpreendido com o problema que surgiu na tua vida? Se milhares de anos antes de Jesus vir, ele já disse que Jesus viria, e depois os profetas foram dizendo a mesma coisa, Isaías, 700 anos antes de Cristo, já falava de Jesus, todos os profetas apontavam para Jesus. De geração em geração, Deus sabia o que estava fazendo, e ainda sabe. Você não é como uma formiga dentre milhões de um formigueiro. Deus te trata como um filho único. Ele te conhece como uma filha única, como se ele não tivesse tempo para mais nada. Ele sabe os teus pensamentos antes de chegarem à tua boca. Todos os fios de cabelo da tua cabeça são contados. Não há nada que ele não saiba sobre você. Você pode saber pouco sobre ele, mas ele nunca te abandonou. Ele nunca saiu de perto. Ele sabe tudo sobre você e mais. Ele te ama a ponto de dar Jesus por você. Se ele te ama a ponto de dar Jesus por você, o próprio filho, ver o filho sofrer para ter mais filhos na presença, se ele te ama nesse ponto, você acha que ele está esquecendo de coisas tão básicas na tua vida como a provisão? Filhinho, filhinha, aquieta a tua alma, porque eu não perdi o controle de nada. Ninguém tira o controle da minha mão. Eu estou no trono mais alto, acima de todo domínio, poder, principado, potestade. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Versículo 11. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. Deus está falando assim, ó. Você está olhando o teu problema hoje, né? Como um gigante. Você tem se visto como um gafanhoto diante desse gigante que você acha que é grande. É porque você está olhando de baixo para cima, para a cara do gigante. Mas eu, o teu Deus e Pai, eu olho tudo de cima para baixo. Não existe nenhum gigante maior do que eu. Se Deus precisa, Ele move pessoas de outros estados, de outros países para cumprir o que Ele quer na tua terra. Se Deus precisa, e se Deus necessitar que isso seja feito para a tua vida, Ele toca corações de pessoas para ofertar na tua vida e você nem sabe. Quantas e quantas vezes eu já tive a graça de ver isso. Já contei esse testemunho aqui, vou resumir. Eu estava fazendo um seminário teológico ano passado, e era uma aula que falava sobre generosidade. Na noite anterior eu tinha transferido um valor para uma pessoa, que Deus tocou no meu coração e falou, transfere tanto para a pessoa. Ele sem saber eu transferi. E ele, uau, obrigado. Aí no dia seguinte, nessa aula sobre generosidade, eu orei na hora da aula, eu falei, Pai, me dá a oportunidade de ser mais generoso. E aí ele me falou, então transfere mais tanto para o fulano. Na hora ele falou. Eu falei, Pai, sério? Porque era um valor relativamente alto. Atípico, assim, não um valor normal. Aí ele falou, ontem você entendeu errado, você transferiu com um 0 a menos. Agora você transfere o que falta para completar. Aí eu peguei o que eu transferi no dia anterior, somei o valor, e aí, exemplo, supondo que fosse
R$100 na noite anterior, ele falou, não, é 1.000. Aí eu acrescentei 900, por exemplo. Mandei. Daqui a um tempo, ele e a esposa mandam um áudio chorando, falando que na noite anterior, eles tinham orado por esse valor completo. E aí eu mandei com 0 a menos. E eles falaram, glória a Deus, né? Que assim seja. Só que aí quando chegou o valor completo, eles louvaram a Deus e falaram que ele já tinha mandado errado. Era para ter mandado tudo. E era exatamente o valor que eles tinham orado para Deus mandar para eles. Exatamente o valor. Não é um valor comum. Eles precisavam pagar algumas contas, resolver algumas pendências, e era esse o valor que eles oraram naquela noite. E Deus tinha falado para eles, eu vou mandar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o teu Deus. Por que está preocupado? Seja feito conforme a sua fé. Quando você anda na vontade de Deus, entenda uma coisa, o maior interessado em cumprir o propósito é Ele. Ele te desenhou para algo, e sem Ele você não pode fazer nada. Ele te criou para algo, para ter comunhão com Ele, para fazer algo através da tua vida. Então deixe que Ele faça. Se faltar recurso para o propósito ser cumprido, você não é responsável por esse recurso, é Ele. Você só é responsável pelas obras que você mesmo começa. Você só é responsável pelos caminhos que você se mete. Quando você começa um projeto, você sustenta. Mas quando você decide fazer o projeto de Deus, fique em paz que Ele vai te conduzir. Ele não vai deixar faltar. Quando você está trabalhando para o reino dos céus, o trabalhador é digno do teu salário. Quando Jesus mandou os discípulos, Ele falou, não levem ouro, não levem túnica extra, não levem nada, porque o trabalhador é digno do teu sustento. Quando você está fazendo a vontade de Deus, fique em paz que vai aparecer. Vai dar um jeito. Deus não quer que você tenha olhos e coração nas riquezas, irmão. Acontece que toda hora Satanás está te tentando para transformar pedras em pães e você está caindo. Toda hora ele está falando que vai faltar e você está tentando dar um jeito. Você está fazendo o que Jesus não fez, transformando pedras em pães. Era só você permanecer, depois os anjos viriam e te serviriam. Aleluia! Quem está entendendo? Você vive para o mesmo Deus que Moisés viveu, que Abraão viveu, que José viveu, que Pedro viveu, que Paulo viveu. É o mesmo Jesus. E ele não se aposentou. Ele não perdeu as forças. É o mesmo. Ele faz as mesmas coisas. Pode fazer as mesmas coisas, pode operar do mesmo jeito. Ele faz o que Ele quiser, como quiser. Agora, quando você se alimenta mais do mundo do que da palavra, parece loucura. Porque o mundo acha loucura. E a palavra diz que a palavra é loucura para os que se perdem. Porque você crê num Deus que pode abrir o mar, crê num Deus que pode colocar dinheiro na tua conta, crê num Deus que pode trazer uma pessoa de outro lugar para abrir uma porta para você aqui. Irmão, é loucura mesmo, para quem usa a mente. Mas para quem anda no Espírito, isso é poder. Para quem anda no Espírito, meu Deus, irmão. A igreja está acostumada a viver pelo que acha, pelo que parece, pelo que entende. Parece que Deus se aposentou. Essa é a verdade. É o mesmo Deus. Não adore bezerro de ouro no deserto. Cuidado. Você vai ser tentado a colocar tua confiança no dinheiro. Mas se você permanecer com os olhos nele, ele vai te levar para Canaã. Todos nós somos tentados. Até Jesus foi tentado. Versículo 11, Isaías 46, 11. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Quem fará acontecer? Eu.
E isso Deus fará acontecer, não você. Você só precisa deixar que Ele faça através de você. Como que você deixa? Parando de tentar engrenar a marcha e colocando no ponto morto. Porque alguém que morreu com Cristo não fica mais andando no que acha, no que entende, no que parece. Alguém que morreu, morreu. Ponto morto. Quando você está no ponto morto, o sopro, o vento, consegue te conduzir. Quando você está engrenado na marcha, igual um carro. Está no ponto morto, o carro está solto. Né? Qualquer descidinho ele vai embora. Está engrenado, a engrenagem da marcha segura o carro. Aí o vento não consegue te levar. Não esteja engrenado no que você acha, não esteja engrenado na tua alma, no que parece. Você precisa morrer com Cristo. Não só da boca para fora, mas entregar a vida para Ele e viver pela fé. Paulo falou, a vida que vivo na carne, agora vivo pela fé, naquele que se entregou por mim. Eu não sei de onde vai vir a provisão, mas eu sei que vai. Porque o meu Deus é o mesmo Deus de Abraão, que proveu todo o caminho dele. Eu não sei como eu vou chegar onde Deus me prometeu, mas eu sei que eu vou. Porque José também não sabia, mas Deus tirou ele da prisão e colocou no governo assim, ó. José não estava entendendo o desenho. Você acha que José sabia? Foi vendido e falou, estou indo para o Egito porque eu vou governar lá. Sorrindo? Não. Aí, preso injustamente depois, por causa da mulher de Potifar, foi preso. Você acha que ele falou, uau, estou indo para a prisão porque eu vou revelar um sonho? José devia estar aflito, irmão, falando, meu Deus, cadê a promessa que o Senhor me prometeu? Aí daqui a pouco Deus vem e abre a cortina, fala, tadã, tô aqui, ei, você achou que eu estava lá? Não, eu estava aqui. Vamos lá, deixa eu colocar onde te prometi. Deus não te mostra o desenho todo, porque senão você não aguenta. Quando o povo saiu do Egito e foi para Canaã, a palavra fala que Deus não mandou eles pelo caminho mais curto, mandou eles pelo caminho mais longo. Porque pelo caminho mais curto eles enfrentariam guerras que eles não seriam capazes de suportar. E o caminho mais longo também purificava o povo do Egito. Todo o processo que você passa vai tirando o Egito de você e te deixando preparado para receber Canaã. Agora o problema é que esse deserto faz muitos rodarem em círculos, porque eles estão adorando bezerros de ouro. Ao invés de morrer, se entregar, depender, continuam buscando algo em que colocar a tua confiança. Continuam buscando algo para confiar. Moisés ficou só 40 dias no monte com Deus. Não desceu pronto. Quando desceu já tinha o bezerro de ouro. O povo não permaneceu nem 40 dias adorando Deus. Tinha acabado de abrir o mar, chovendo maná do céu, e esqueceu, ficou cego. Você acha que isso é só com eles? Porque a gente lê a história e fala, meu, que cabeçudo, né? Como pode? Se fosse eu, né? Então, é você hoje. Deus te sustentou até aqui. Deus não deixou faltar. Você continua de pé, com saúde, vivo, respirando. De repente você tem uma família, um filho, um casamento. Eu não sei o que Deus te deu, o que você tem hoje, mas eu sei que toda boa dádiva vem dele. Tudo que é bom, a palavra fala que veio dele. Mesmo sem você saber e mesmo sem você reconhecer. Agora, está esquecendo do maná diário? Porque quem mandou o maná para você foi Deus. Quem mandou a provisão para você até agora foi Ele. Aí os nossos olhos saem dele e vão para o bezerro de ouro. Nós confiamos mais na conta bancária do que em Deus. Você acha que foi só o povo no deserto? Não, irmão, a história se repete. A história se repete.